A paz de Cristo para todos e todas. Se você está assistindo esse vídeo, você ama a escola dominical, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos, professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, enfim, todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Neste canal, Denis Pereira, sou eu. Todas as semanas, aulas para jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Aqui na descrição dos vídeos tem link para material de apoio em PDF, link para grupos de professores da escola dominical no WhatsApp e todas as minhas redes sociais. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, conferências, em cultos, em seminários, tanto para jovens e adolescentes quanto para a liderança. Já temos viagens marcadas este ano para São Luís do Maranhão, para Tangará da Serra, no Mato Grosso, e também para Novo Progresso, no Pará. Então, será um prazer atender os irmãos de perto, de longe. Conheça o nosso ministério, o nosso número de WhatsApp, o nosso contato para ministrações está na descrição dos vídeos, está aparecendo na tela. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento. Vamos embora então para mais uma aula da EBD. Maravilha! Chegando com lição 12, classe de juvenis, Zacarias, o reinado do Messias. Ora, irmãos, estamos vivendo um momento difícil. Quem sabe aí na sua igreja, fala pra gente nos comentários como que estão aí os preparativos para o encerramento do congresso. Muitos eventos estão sendo cancelados, mas nós não podemos parar. Por isso é muito importante que você assista às nossas aulas, que você compartilhe o nosso material com seus alunos, com outros professores, porque nós não podemos parar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus 25 e 31 até o 32a. Jesus, o Messias escolhido, é o tema central da profecia de Zacarias, um dos principais profetas do Antigo Testamento que fez várias predições acerca do Messias, foi Zacarias. Após o breve ofício profético de Ageu, o profeta deu continuidade à tarefa de incentivar o povo na reconstrução do templo e, mais que isso, conduziu a nação à esperança futura. Veremos no estudo de hoje que diversas profecias deste livro foram cabalmente cumpridas durante o ministério terreno de Jesus, conforme ministrada nos evangelhos. O texto bíblico em classe está em Zacarias 14, 1 a 4, 16, 20 e o 21. Lembrando aos professores que nesta revista de juvenis, que é muito legal, toda aula ela tem uma dinâmica. E são elementos muito simples que você pode usar para fazer uma dinâmica, dinamizar a tua aula. Isso é muito interessante porque valoriza a tua aula, te desperta como professor, te dá mais ferramentas para a aula enquanto professor. Contexto histórico. Zacarias era um profeta de linhagem sacerdotal, não é? Ainda jovem, iniciou seu ofício profético ao lado do ancião Ageu. Então eles são contemporâneos, Zacarias e Ageu. Por isso, seu contexto histórico é o mesmo do profeta Ageu, o qual estudamos anteriormente. A nação de Israel estava sob domínio Pérsia, o povo vivia na própria terra, mas não era livre. Lembra? São 70 anos de cativeiro, mas não são 70 anos que Israel fica no cativeiro. São 70 anos de cativeiro, a maior parte do povo foi levada, uma parte ficou, e aí vai ter aquele problema da mistura, que depois vai gerar os samaritanos, e por aí vai. O povo vivia na própria terra, mas não era livre. O profeta declara que chegará o dia em que o Messias será o único rei e Jerusalém será a sede de seu governo. Então as nações virão até a cidade santa e prestarão cultos ao Senhor. Por isso o livro de Zacarias é profundamente escatológico e suas profecias visam promover esperança em meio à reconstrução de Jerusalém, além de registrar para gerações futuras o reino perpétuo do Senhor. A palavra de Deus é a maior profecia dos nossos dias, pois nos fornece motivações necessárias para prosseguirmos na caminhada cristã. Portanto, leia, medite e viva cada ensino das verdades do reino de Deus. Então, primeira coisa, nós devemos entender isso. Nós vamos estudando ao longo desse trimestre, falando dos profetas,
não é? A palavra profética, a profecia, ela tem como seu objetivo também exortar, encorajar, motivar as pessoas. É claro que tem um caráter de corrigir os erros e os errantes e os pecadores, mas também fortalecer a fé dos fiéis, fortalecer os joelhos vacilantes, tá certo? Então, o profeta precisa ter isso na sua mente, porque tem profeta que o povo já está sofrendo, ele sente prazer, né? Profeta aqui no nosso tempo de hoje, os pregadores, enfim, a maior profecia hoje é a palavra de Deus, mas a palavra tem que ter encorajamento. A pregação, a profecia, ela tem esse objetivo, corrigir, mas também exortar. E exortar é chamar a atenção? É, mas chamar a atenção para levantar, chamar a atenção para encorajar. E é também consolar, trazer uma mensagem de esperança em tempos de dificuldade, em tempos de adversidade. Nos dias que nós estamos vivendo, que os profetas se levantem para trazer uma palavra de fé e esperança para a nossa nação, porque Deus é maior que o Covid-19, Deus é maior do que toda a situação que nós estamos vivendo, Deus é maior. A estrutura do livro. Zacarias recebeu diversas profecias do Senhor. Para estudá-las, a gente vai dividir aqui o livro em 3 partes. Visões durante a reconstrução do templo. O profeta recebeu 8 visões. Tá? Deus exorta a nação a se voltar para ele. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Além das visões, o Messias é novamente anunciado. Então, tornai para mim, diz o Senhor. É preciso voltar-se para Deus. Nós vivemos um tempo e nós vamos reconhecer que nós, enquanto igreja, precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos trazer o povo de volta para o Senhor. Além das visões, o Messias é novamente anunciado. Ele levantará um templo espiritual e reinará para sempre. Esta é a nossa esperança. Jesus é rei e sacerdote. A ele devemos dar a primazia em tudo o que temos e somos, pois um dia virá nos buscar e reinaremos com ele de glória em glória. Então ele anuncia o Messias. Isso significa o quê? Esperança. Recomendações e obediência, a obediência e seus resultados. A falta de comprometimento daquela geração com a justiça que agradava ao Senhor fez dos seus jejuns um ato vazio de significado. O caminho de seus pais que foram punidos pela insubmissão. Deus então exorta eles a não seguir o mesmo caminho. Os seus pais que foram punidos pela insubmissão. O Senhor quer a obediência, não sacrifícios refletidos. Nos tempos que nós estamos vivendo, o maior sacrifício, a maior oferta ao Senhor é um coração disposto a obedecer a sua palavra. É um coração disposto a obedecer a sua vontade. Nós nunca vivemos um tempo em que as autoridades estão sendo cada vez mais confrontadas. E é interessante isso. Deus está dizendo, olha, não se comportem como seus pais. Olhem para o que resultou a desobediência deles. Deus está nos dando a oportunidade de olhar para o passado e aprender para que o futuro nosso seja um futuro de paz, de esperança. Não há nada mais seguro para termos uma vida de paz e prosperidade que obedecer a palavra de Deus. Ele tem prazer em abençoar os que o temem, seus mandamentos e os guardam. Portanto, fixe seus olhos. Então, gente, não é desejo de Deus machucar ninguém, castigar ninguém. O desejo de Deus é nos abençoar. E o profeta está dizendo, olha para trás e veja o que a desobediência dos seus pais gerou, resultou. Se vocês forem desobedientes, é isso que vocês vão colher. Mas se vocês forem obedientes à minha palavra, o meu desejo não é machucar, não é castigar, é abençoar a vida de vocês. A minha bênção está reservada para os obedientes. As nações que se apoiavam nas próprias forças, seriam assoladas pelo Senhor, mas Sião verá a vinda do seu rei. Assim as profecias de Zacarias se cumprem em Jesus Cristo, o Messias esperado.
e percebemos que a história da humanidade esteve e sempre estará nas mãos de Deus, porque dele e por ele são todas as coisas. Então é interessante que em meio a todo esse contexto de desobediência, de rebeldia, Deus está reafirmando a sua promessa. O Messias que vocês tanto esperam vai vir. Eu estou preparando tudo. Já está tudo planejado. No tempo certo ele virá. Vocês só precisam se manter fiéis à minha palavra. Tudo está nas mãos de Deus. Então nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos acreditar no Senhor. Mas a maior manifestação de fé em Deus é confiar na sua palavra. É obedecer a sua palavra. É olhar para o passado e não se comportar de forma irresponsável, rebelde, como muitos se comportaram. Por quê? Porque Deus tem uma mensagem de esperança. Deus tem um tempo novo para todos nós. A mensagem de Zacarias. O propósito da mensagem do profeta Zacarias era fortalecer a confiança do povo. Vamos atualizar para os dias de hoje? Que Deus nos levante, pastores, líderes, professores, cantores, pregadores, para darmos ao povo, darmos ao Brasil uma mensagem de esperança. Eu achei muito interessante o que um texto que eu recebi. Deixa as questões sanitárias com quem é autoridade em questões sanitárias. Nós não somos. A nossa autoridade é o que? É espiritual. Então agora é hora dos líderes espirituais colocarem a sua palavra, uma palavra de Deus. Para quê? Para fortalecer a fé do povo, para animar o povo a confiar no Senhor. Deus ainda tinha planos para Israel. Diante das cenas que viu ao chegar a Jerusalém destruída, o povo duvidou de que um dia seria uma nação forte e livre novamente. Então, é fato, quando eles olharam para aquele estado em que se encontrava a cidade depois do exílio, era natural que eles ficassem desanimados, porque tudo estava em ruínas. Lembra de Neemias? Neemias, só de ouvir a notícia, ele chorou. Por quê? Porque tudo estava em ruínas, tinha sido incendiado, tudo tinha sido destruído. Mas a palavra vem de Deus. Eu restituirei, eu restaurarei. É natural que os olhos humanos ponham suas esperanças no que vem, mas o nosso Deus nos orienta a crer no impossível. Lembra? Você quer anotar essa frase? O impossível é apenas uma oportunidade para o sobrenatural se manifestar. Acabou. Então, nós olhamos, e aí que entra o papel do profeta. O povo, a massa, a multidão, pode estar olhando para a situação e dizer, difícil, hein? Você viu o que vai acontecer? Você viu que dificuldade? Mas cadê os profetas do Senhor para dizer, Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai curar, Deus vai restaurar. Agora é hora de se levantar os profetas do Senhor. Para quê? Para fortalecer a fé do povo. Confiem no Senhor. Às vezes até a gente tem que tomar cuidado para não sermos levianos em relação a algumas situações, né? A gente quando libera a palavra dizendo assim, ó, Deus está agindo agora, isso é muito generalizado, não é? Você tem ali 200, 300 pessoas, Deus vai agir? Deus age na vida de uma, de duas e não age na vida de outros, pelo menos da maneira como nós enxergamos. Ele não agiu na vida das 300 pessoas, mas nós podemos dizer, confiem no Senhor, creiam no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele cumprirá suas promessas, Ele cumprirá a sua palavra. Por quê? Porque não há nada difícil para o Senhor. A medicina pode não dar jeito, o governo pode não dar jeito, a sociedade pode não dar jeito, a ciência pode não dar jeito, mas não há nada impossível para o Senhor. O profeta Zacarias conduz o olhar dos judeus para as promessas do Senhor, a vinda esplendorosa do Messias e seu governo eterno. Quando isso se cumprisse, não haveria mais nações opressoras, infertilidade na terra, nem a insegurança de dormir livre e acordar escravo. A visão do futuro trazia refrigério aos corações desanimados e esperança ao povo para permanecer fiel até a vinda de Jesus. Assim, cada profecia declarada fazia parte dos propósitos do Senhor.
como um tapete tecido fio a fio. Cada ponto é fundamentalmente entrelaçado para que a obra seja concluída. Deus reunirá o seu povo santo e reinará soberano sobre ele. Essa é a palavra de Deus que vem de Zacarias. Em tempos de ruína, em tempos de adversidade, em tempos de perseguição, em tempos de incertezas, Deus continua no controle, Deus continua soberano e não há nada, não há absolutamente nada impossível para o Senhor. O que está diante dos nossos olhos é algo que nos assusta, o que está diante dos nossos olhos é algo que nos deixa perplexos, mas Deus continua no trono e nós podemos confiar no Senhor. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso escudo em tempos de adversidade e Ele cumprirá o seu eterno propósito sobre as nossas vidas. Portanto, que nós possamos neste tempo liberar palavras de fé, palavras de encorajamento, para que o povo não perca a sua confiança no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus negócios, seus sonhos. Que Deus abençoe. Um grande abraço, assista, curta, compartilhe e até a próxima aula. Deus abençoe.